A pessoa que reencontrei depois de 15 anos era meu primeiro amor, alguém que eu acreditava ter esquecido. Naquela época, não pude dizer nada, e agora precisava hesitar. O tempo nos tornou adultos, mas não envelheceu nossos corações. Um sentimento que ressurge no crepúsculo da vida. Seria este amor um erro ou uma verdade que chegou tarde demais? Um reencontro depois de 15 anos. Um nome que eu acreditava ter esquecido. Pensei que aquele seria um dia como qualquer outro. Ao sair de casa, disse a mim mesma que era apenas uma visita rápida, um encontro onde não precisaria demorar. Acreditava que um período de 15 anos era tempo suficiente para apagar qualquer sentimento. No entanto, quando o nome dele foi chamado, por um breve instante, esqueci como respirar. Levei alguns segundos para levantar a cabeça, e naquele momento, o rosto que encontrei do outro lado do meu olhar era muito mais estranho do que a minha memória guardava, e ao mesmo tempo, incrivelmente familiar. Meu primeiro amor, meu tio. Não, uma pessoa a quem eu já não podia mais chamar assim. O tempo havia deixado suas marcas nele. Havia rugas mais profundas em sua testa e um cansaço persistente ao redor de seus olhos. Mas o jeito como o canto de sua boca se erguia levemente quando sorria e o hábito de inclinar a cabeça, como se para confortar alguém, eram exatamente como eu me lembrava. Há quanto tempo? Sua voz era baixa e calma, um tom de voz que parecia se controlar para não revelar emoções demais. Senti meu peito se apertar com aquela única frase e cumprimentei com uma breve inclinação de cabeça. Por um momento, não soube se deveria apertar sua mão ou apenas sorrir e cumprimentar. No final, ficamos parados a meio passo de distância um do outro, como pessoas para quem nada havia acontecido. Essa distância constrangedora, na verdade, tornava o tempo passado ainda mais nítido. Você cresceu tanto. Quando ele disse isso, hesitei por um momento se deveria rir ou não. Eu já não tinha idade para ouvir que cresci tanto, e ele não era alguém que não soubesse disso. Mas ele ainda parecia me olhar com os mesmos olhos da época em que me viu pela primeira vez. Esse fato, embora me trouxesse um certo consolo, também parecia perigoso. Estávamos no mesmo espaço, mas não conseguíamos nos aproximar facilmente. A conversa era seca, permanecendo apenas na superfície. Os 15 anos que se colocaram entre nós não eram apenas um número, mas uma razão para ter cautela. Ele perguntou sobre minha vida, e eu respondi da forma mais contida possível. Trabalho, vida pessoal, dias sem nada de especial. Escolhi minhas palavras traçando uma linha para que nenhuma delas fluísse de forma emocional, mas meus olhos não obedeciam como meu coração. Quando ele balançava a cabeça, quando seu olhar encontrava o meu por um instante antes de se desviar, quando pegava o copo e movia os dedos lentamente, todos esses momentos chegavam a mim com uma clareza excessiva. Será que eu realmente havia esquecido essa pessoa? Essa pergunta surgiu silenciosamente em meu coração. Se eu queria acreditar que o tinha esquecido, ou se era um sentimento que nunca poderia ser esquecido, agora eu já não conseguia distinguir. Ele não era mais o adulto próximo de antes, e eu não era mais a criança que não sabia de nada. Esse fato tornava este encontro ainda mais complicado. Um breve silêncio se instalou, não por constrangimento, mas porque ambos escolhemos não falar. Naquele silêncio, lembrei-me de mim mesma há 15 anos, dos dias em que apenas observava suas costas, sem conseguir dizer uma palavra, da época em que um sorriso dele iluminava meu dia e um olhar cansado dele, sem motivo, abatia meu coração. Naquela época, eu não sabia que aquilo era amor. Ou talvez eu tenha me convencido de que não deveria saber. O tempo passa rápido, não é? Ele quebrou o silêncio, como se não quisesse que o silêncio se prolongasse. Eu concordei com a cabeça, porque havia coisas demais que haviam mudado naquele tempo para serem explicadas apenas com a palavra rápido. Ainda éramos cautelosos, ainda nos observávamos. Um estado em que o olhar reagia antes das palavras e o coração se movia antes das ações. O encontro daquele dia não foi longo, mas, estranhamente, o momento da despedida ficou mais tempo na memória. Se cuida, com suas palavras,
Inclinei a cabeça mais uma vez. Desta vez, um pouco mais profundamente do que da primeira. Ao me virar, eu soube que este encontro não terminaria como um simples reencontro, que algo já estava despertando silenciosamente em algum lugar do meu coração. O nome que eu acreditava ter esquecido, na verdade, nunca havia desaparecido completamente. Foi em um verão, 15 anos atrás. Naquela época, eu ainda não entendia bem como o mundo funcionava, e tinha uma idade em que apenas imitava de longe as palavras e ações dos adultos. Para mim, ele sempre foi um adulto um pouco diferente. Não ria alto, nem dava sermões desnecessários. Apenas me ouvia até o fim quando eu falava com ele, e não se sentia desconfortável, mesmo que eu me sentasse ao seu lado em silêncio. Ao lado dele, sempre havia uma quietude. Mas dentro dessa quietude, havia uma temperatura estranhamente quente. A cena mais nítida em minha memória é de um dia chuvoso. Parada sem guarda-chuva sob uma chuva repentina, ele, sem dizer uma palavra, inclinou seu guarda-chuva em minha direção. Vai se molhar. Quando ele disse isso e se aproximou um pouco mais de mim, senti meu coração acelerar sem motivo. A distância em que nossos ombros quase se tocavam, naquele breve momento, tomei consciência pela primeira vez da temperatura e da respiração daquela pessoa. Naquela época, eu não sabia o que era aquele sentimento. Apenas que meu rosto esquentava estranhamente e meu coração não se acalmava mesmo depois de voltar para casa. Pensando agora, todos aqueles momentos já continham a resposta. Mas eu era muito jovem e ele era muito adulto. Por isso, não disse nada. Não, eu não podia dizer. Ele sempre manteve uma linha. Parecia próximo, mas não a ultrapassava. Era gentil, mas não deixava margem para mal-entendidos. Esse ponto, na verdade, me confundia ainda mais. O toque de sua mão ao acariciar minha cabeça, a voz perguntando se eu havia comido, os momentos em que batia de leve em minhas costas. Eu queria acreditar que tudo aquilo era a consideração de um adulto, mas a partir de certo momento, cada uma daquelas gentilezas começou a deixar uma marca muito grande em meu coração. Eu gostava dele. Não, gostar não era suficiente. Pensar nele mudava meu dia, e uma única palavra sua abalava facilmente meu humor. Mas eu não podia dar um nome a esse sentimento. A palavra primeiro amor era muito pesada e, para usá-la em relação a ele, parecia uma palavra muito perigosa. Então, eu escolhi fingir que não sabia. Convenci a mim mesma de que era apenas uma ilusão de uma mente jovem, que desapareceria naturalmente com o tempo. E o tempo realmente passou. Eu me formei na escola, conheci pessoas e passei por alguns sentimentos que poderiam ser chamados de amor. Nesse processo, pensei que o havia esquecido, mas ele nunca desapareceu completamente. Havia momentos em que meu coração parava por um instante ao ouvir uma voz parecida em algum lugar, ao sentir um cheiro familiar. Nesses momentos, eu tentava não procurar o motivo. Essa memória, enterrada dessa forma, veio à tona novamente com o reencontro de 15 anos. No momento em que encontrei seu rosto novamente, percebi. O que eu havia esquecido não era a pessoa, mas a mim mesma daquela época. O coração que não pôde falar, o sentimento que não foi reconhecido, o sentimento inacabado que eu acreditava que se resolveria naturalmente quando eu me tornasse adulta. Tudo isso voltou à vida junto com o nome dele. Eu me perguntei: o sentimento daquela época foi realmente uma ilusão de criança? Ou foi o sentimento mais honesto que eu não tive coragem de expressar naqueles dias? A resposta não veio facilmente. Mas uma coisa era clara. Agora que o reencontrei, aquele sentimento não era mais uma admiração imatura. Com o passar dos anos, eu também me tornei adulta, e ele não estava mais apenas na posição de um protetor. Esse fato me deixava animada, e ao mesmo tempo, com medo. Eu não acreditava na frase de que o primeiro amor não se apaga com o tempo, mas agora eu a entendo um pouco. Talvez o primeiro amor não seja um sentimento que não acaba, mas uma história que permanece em um canto do coração sem ter sido contada até o fim. E talvez essa história estivesse se preparando silenciosamente para recomeçar. Desde que o reencontrei, passei a pensar constantemente no agora daquela pessoa. As lembranças do passado já haviam abalado meu coração o suficiente,
E agora, naturalmente, eu estava curiosa sobre a vida que ele havia levado. Antigamente, ele sempre parecia ocupado. Uma pessoa que carregava responsabilidades entre os adultos, que desempenhava silenciosamente seu papel no centro da família. O fato de que ele agora passava seus dias a um ritmo um pouco mais lento era estranhamente desconhecido. Nós nos sentamos frente a frente mais uma vez, desta vez em um ambiente mais casual. Uma mesa perto da janela de um café descontraído em Santa Teresa, a luz do sol da tarde entrava suavemente pela vidraça. Ele olhou uma vez para fora da janela e depois se sentou lentamente na cadeira. Até mesmo em um simples ato de se sentar, havia uma prudência diferente da de antes. "Como você tem passado?" Eu comecei a conversa. Uma frase cuidadosamente escolhida para não ser uma pergunta muito pessoal, mas também para não permanecer apenas como um cumprimento formal. Ele pensou por um momento. Depois sorriu, envolvendo a xícara de cafezinho com as mãos. "Apenas um dia após o outro." Foi uma resposta curta, mas continha muito tempo. Anos que passaram apressadamente e a calmaria que encontrou no final. Ele estava sozinho agora. O casamento havia terminado há muito tempo e a palavra divórcio saiu de sua boca com naturalidade. Foi difícil no começo, mas com o tempo, a gente se acostuma a ficar sozinho. Em seu tom, não havia arrependimento nem ressentimento. Apenas um sentimento de aceitação, o que, por sua vez, me tocou mais profundamente. Olhando para ele, percebi um fato que não havia considerado antes. Ele não era mais apenas alguém que cuidava dos outros. Era um homem à beira da maturidade, responsável por seu próprio dia a dia. A conversa fluiu naturalmente. Histórias do cotidiano, programas de TV que assistia recentemente, caminhadas que fazia sozinho de vez em quando na Floresta da Tijuca. Mas em todas essas histórias, havia uma estranha sensação de distância. Éramos como pessoas que se conheciam bem, mas ao mesmo tempo também não se conheciam. Um estado em que a intimidade conectada pelas memórias do passado e a cautela criada pela situação presente se sobrepunham. Sobre a mesa, nossas mãos estavam postas uma de frente para a outra. Não se tocavam, mas o fato de que poderiam se tocar era claramente percebido por ambos. Ele parava de falar de vez em quando, e nesses intervalos, o tempo em que me olhava se tornava um pouco mais longo. Aquele olhar não era mais o olhar protetor de antes. Tampouco era um sentimento explícito. Era apenas o olhar de uma pessoa observando outra no mesmo nível. Esse fato me deixava tensa. "Você mudou muito", ele disse baixinho. Naquelas palavras, não havia uma avaliação sobre a aparência, nem uma admiração pelo passar do tempo, mas uma nuance, de certa forma, pessoal. "Como assim?" Quando perguntei, ele sorriu por um momento e inclinou levemente a cabeça. "Antes, eu sentia que precisava te proteger, mas agora vejo que você se sustenta por conta própria." Meu peito ficou pesado com aquelas palavras. A maneira como ele me via havia mudado claramente. Essa mudança era um alívio, mas ao mesmo tempo criava uma nova tensão. Tomamos nosso café. Quando ele levantou a xícara, as rugas no dorso de sua mão chamaram minha atenção. Parecia que cada uma daquelas rugas contava o tempo que ele havia vivido. De repente pensei, será que posso entrar na vida dele? Ele era uma pessoa que já havia passado por muitas coisas, e eu ainda estava em uma idade com muitas escolhas pela frente. Essa diferença estava silenciosamente posta sobre a mesa. Por isso, nos tornamos mais cautelosos. Ao escolher as palavras, ao sorrir, ao cruzar o olhar, ele não se aproximava desnecessariamente. E eu, ao manter essa distância, sentia um alívio e, ao mesmo tempo, um certo pesar. Ao sair do café, ele abriu a porta para mim primeiro. Foi um gesto muito natural, mas naquele momento eu me peguei olhando por mais tempo para sua mão segurando a maçaneta. Quando saímos, o ar estava um pouco frio. Inconscientemente, encolhi um pouco os braços, e ele, percebendo isso, diminuiu o passo por um momento. "Está com frio?" Com sua pergunta, balancei a cabeça. Enquanto dizia que estava tudo bem, na verdade eu esperava que ele desse um passo a mais para perto. Mas ele não ultrapassou aquela linha. Esse ponto me fez respeitá-lo ainda mais.
E, ao mesmo tempo, tive a premonição de que essa relação não seria fácil. Antes de nos despedirmos, ficamos parados por um momento, sem que nenhum de nós tomasse a iniciativa de ir embora primeiro. Podemos nos ver de novo? Ele perguntou com cautela. Uma pergunta sem certeza. Um tom de voz que primeiro observava a reação do outro. Hesitei por um momento e depois concordei com a cabeça. Sim. Foi uma resposta curta, mas continha muitos significados. Ele sorriu, e eu, vendo aquele sorriso, senti com certeza que este encontro não era um simples cumprimento de cortesia. No caminho de volta para casa, pensei. Nós ainda não havíamos começado nada, mas já estávamos sentindo coisas demais. Seu presente, no crepúsculo da vida, era silencioso e contido, mas nele ainda restava o calor de quem queria compartilhar o coração com alguém. E eu estava me aproximando aos poucos daquele calor. Desde que o reencontrei, passei a pensar constantemente no agora daquela pessoa. As lembranças do passado já haviam abalado meu coração o suficiente, e agora, naturalmente, eu estava curiosa sobre a vida que ele havia levado. Antigamente, ele sempre parecia ocupado. Uma pessoa que carregava responsabilidades entre os adultos, que desempenhava silenciosamente seu papel no centro da família, talvez em uma tradicional fazenda de café em Minas Gerais. O fato de que ele agora passava seus dias a um ritmo um pouco mais lento era estranhamente desconhecido. Nós nos sentamos frente a frente mais uma vez. Desta vez, em um ambiente mais casual. Uma mesa perto da janela de um café descontraído no bairro do Leblon, a luz do sol da tarde entrava suavemente pela vidraça. Ele olhou uma vez para fora da janela e depois se sentou lentamente na cadeira. Até mesmo em um simples ato de se sentar, havia uma prudência diferente da de antes. Como você tem passado? Eu comecei a conversa. Uma frase cuidadosamente escolhida para não ser uma pergunta muito pessoal, mas também para não permanecer apenas como um cumprimento formal. Ele pensou por um momento, depois sorriu, envolvendo a xícara de cafezinho com as mãos. Apenas um dia após o outro. Foi uma resposta curta, mas continha muito tempo. Anos que passaram apressadamente e a calmaria que encontrou no final. Ele estava sozinho agora. O casamento havia terminado há muito tempo, e a palavra divórcio saiu de sua boca com naturalidade. Foi difícil no começo, mas com o tempo, a gente se acostuma a ficar sozinho. Em seu tom, não havia arrependimento nem ressentimento, apenas um sentimento de aceitação, o que, por sua vez, me tocou mais profundamente. Olhando para ele, percebi um fato que não havia considerado antes. Ele não era mais apenas alguém que cuidava dos outros. Era um homem à beira da maturidade, responsável por seu próprio dia a dia. A conversa fluiu naturalmente. Histórias do cotidiano, a última novela que estava acompanhando, caminhadas que fazia sozinho de vez em quando pela orla. Mas em todas essas histórias, havia uma estranha sensação de distância. Éramos como pessoas que se conheciam bem, mas ao mesmo tempo também não se conheciam. Um estado em que a intimidade conectada pelas memórias do passado e a cautela criada pela situação presente se sobrepunham. Sobre a mesa, nossas mãos estavam postas uma de frente para a outra. Não se tocavam, mas o fato de que poderiam se tocar era claramente percebido por ambos. Ele parava de falar de vez em quando, e nesses intervalos, o tempo em que me olhava se tornava um pouco mais longo. Aquele olhar não era mais o olhar protetor de antes. Tampouco era um sentimento explícito. Era apenas o olhar de uma pessoa observando outra no mesmo nível. Esse fato me deixava tensa. Você mudou muito, ele disse baixinho. Naquelas palavras, não havia uma avaliação sobre a aparência nem uma admiração pelo passar do tempo, mas uma nuance de certa forma pessoal. Como assim? Quando perguntei, ele sorriu por um momento e inclinou levemente a cabeça. Antes, eu sentia que precisava te proteger, mas agora vejo que você se sustenta por conta própria. Meu peito ficou pesado com aquelas palavras. A maneira como ele me via havia mudado claramente. Essa mudança era um alívio, mas ao mesmo tempo criava uma nova tensão. Tomamos nosso café. Quando ele levantou a xícara, as rugas no dorso de sua mão
chamaram minha atenção. Parecia que cada uma daquelas rugas contava o tempo que ele havia vivido. De repente pensei, será que posso entrar na vida dele? Ele era uma pessoa que já havia passado por muitas coisas, e eu ainda estava em uma idade com muitas escolhas pela frente. Essa diferença estava silenciosamente posta sobre a mesa. Por isso, nos tornamos mais cautelosos. Ao escolher as palavras, ao sorrir, ao cruzar o olhar, ele não se aproximava desnecessariamente, e eu, ao manter essa distância, sentia um alívio e, ao mesmo tempo, um certo pesar. Ao sair do café, ele abriu a porta para mim primeiro. Foi um gesto muito natural, mas naquele momento eu me peguei olhando por mais tempo para sua mão segurando a maçaneta. Quando saímos, o ar estava um pouco frio. Inconscientemente, encolhi um pouco os braços, e ele, percebendo isso, diminuiu o passo por um momento. Está com frio? Com sua pergunta, balancei a cabeça. Enquanto dizia que estava tudo bem, na verdade, eu esperava que ele desse um passo a mais para perto, mas ele não ultrapassou aquela linha. Esse ponto me fez respeitá-lo ainda mais. E, ao mesmo tempo, tive a premonição de que essa relação não seria fácil. Antes de nos despedirmos, ficamos parados por um momento, sem que nenhum de nós tomasse a iniciativa de ir embora primeiro. Podemos nos ver de novo? Ele perguntou com cautela. Uma pergunta sem certeza, um tom de voz que primeiro observava a reação do outro. Hesitei por um momento e depois concordei com a cabeça. Sim. Foi uma resposta curta, mas continha muitos significados. Ele sorriu. E eu, vendo aquele sorriso, senti com certeza que este encontro não era um simples cumprimento de cortesia. No caminho de volta para casa, pensei. Nós ainda não havíamos começado nada, mas já estávamos sentindo coisas demais. Seu presente, no crepúsculo da vida, era silencioso e contido, mas nele ainda restava o calor de quem queria compartilhar o coração com alguém. E eu estava me aproximando aos poucos daquele calor. Naquele dia, ficamos no café um pouco mais do que o habitual. Era um lugar tranquilo, mas lá fora, a escuridão já havia caído. A luz dos postes de rua se refletia na janela, iluminando suavemente nossos rostos. Ele estava calmo, como sempre, mas hoje havia algo diferente. Sua fala estava um pouco mais lenta, e seu olhar se voltava para mim com frequência, mas não de forma muito direta. Era como se ele estivesse lidando com suas emoções com cuidado, suprimindo-as, mas ao mesmo tempo revelando-as. Tenho passado muito tempo sozinho ultimamente. Ele começou a falar, com cautela. A frase era simples, mas continha o peso de um longo tempo não dito. Eu ouvi em silêncio e assenti com a cabeça por um momento. Ele continuou. No começo, era solitário e difícil, mas com o tempo, a gente se acostuma a ficar sozinho. Naquelas palavras, não havia arrependimento, nem ressentimento, nem resignação. Era apenas um tom que relatava os fatos como eles eram. Essa calma, na verdade, tocou meu coração. Senti os vestígios de alguém que havia aceitado sua vida e suportado o peso daquele tempo. Olhei para ele e lembrei do nosso último encontro, da sua mão que roçou na minha, do olhar que trocamos em silêncio, do toque breve da mão e da distância que, mesmo sentindo a presença um do outro, nunca ultrapassamos. Hoje também ele mantinha essa distância com cuidado, mas desta vez era um pouco diferente. Quando seu olhar se voltava para mim, havia um sentimento de como se estivesse pedindo permissão. Tenho algo a dizer, ele disse, tomando fôlego. Ele hesitou por um momento, sem conseguir continuar a frase. Aquele silêncio fez meu coração disparar. Eu o encarei, esperando. Era como se eu já soubesse o que ele iria dizer, o que ele iria confessar. Ele finalmente abriu a boca. Dizer que estou sozinho pode significar que quero compartilhar meu coração com alguém, não é? Naquele momento, senti meu coração pular uma batida. Um sentimento que podia ser entendido sem palavras, e uma verdade que precisava ser dita em palavras. Ele moveu a mão sobre a mesa. Por um momento, ela se aproximou da minha, mas não a tocou. Isso foi o suficiente. Meu coração já sentia o toque de sua mão. Se não for incômodo,
Posso ficar um pouco mais perto? Aquela frase não foi uma confissão de amor, mas sua intenção era clara. Em vez de uma declaração direta de amor, ele revelou seu coração honestamente, deixando-me a liberdade de escolher. Hesitei por um momento. Eu poderia ter respondido com palavras, ou recusado, mas naquele momento eu apenas queria estar ao seu lado. Então, assenti levemente com a cabeça. Ele sorriu e estendeu a mão. Desta vez, ele não a tocou, mas a proximidade já era suficientemente quente. Mesmo que sua temperatura não fosse transmitida para minha pele, meu coração já sentia aquele calor. Um tempo em que nos olhávamos em silêncio. Naquele breve momento, muitas histórias passaram entre nós. As lembranças do passado, os sentimentos do presente e até mesmo as possibilidades do futuro. Ele me olhou em silêncio e abriu a boca novamente. Não quero ser um fardo para você. Aquela única frase me fez pensar ainda mais profundamente. Ele estava revelando seu coração, mas de uma maneira que me considerava. Senti a intenção de começar um amor e, ao mesmo tempo, sua prudência em me respeitar. Respirei fundo por um momento e olhei diretamente em seus olhos. Havia um sentimento que não podia ser explicado com palavras. Uma sensação de que nos entendíamos sem precisar falar. Ele aproximou sua mão um pouco mais da minha. Desta vez, elas também não se tocaram, mas meu coração já segurava sua mão. Sem dizer uma palavra, apenas com o olhar, pudemos confirmar os sentimentos um do outro. Naquele momento, percebi. O retorno do meu primeiro amor depois de 15 anos não era uma simples coincidência, e que este sentimento não era apenas uma lembrança, mas uma verdade sincera voltada para o meu eu presente. Ele ficou em silêncio por um momento. Naquele silêncio, sem perceber, eu senti sua temperatura e sua respiração, e organizei meus próprios sentimentos. Ainda bem que nos encontramos hoje, ele finalmente disse. Naquelas breves palavras havia consolo, sinceridade e um certo encanto. Ele não usou a palavra amor, mas todos os sentimentos estavam contidos naquela única frase. Eu sorri e respondi. Eu também. Naquele momento, sabíamos que a presença um do outro já era suficiente. Uma sinceridade sentida sem palavras. Essa era a coragem do crepúsculo. Sua mão não segurou a minha completamente, mas apenas a proximidade foi suficiente para transmitir o sentimento entre nós. Naquela noite, voltando para casa, sussurrei para mim mesma. O primeiro amor, mesmo que pareça ter passado, continua vivo nas profundezas do coração, mesmo com o passar do tempo. E agora, aquele coração estava de frente para mim novamente. Depois daquele dia, tivemos mais alguns encontros. Uma curta caminhada pelo Parque Lage, um café rápido, às vezes um jantar tranquilo em um restaurante sossegado na Urca. Havia mais silêncio do que palavras, e momentos em que nossas mãos quase se tocavam se repetiam. A cada vez, o coração se enchia de uma doce expectativa, mas dentro de mim, um conflito cada vez maior se acumulava. Eu me perguntava inúmeras vezes: posso aceitar esse sentimento? É certo estarmos juntos? A diferença de idade, a posição que ele ocupava no passado, o olhar da sociedade, a distância temporal que nossa relação havia deixado, tudo isso nos tornava cautelosos. Mas, em um canto do meu coração, havia um desejo de superar todas essas barreiras e me aproximar. Quando encontrei a família, tive que segurar a respiração por um momento. O olhar dos parentes, as perguntas cuidadosas e, em meio a piadas inesperadas, a presença dele se tornava ainda maior. Tentei me convencer. Isso é apenas amizade. Não vamos inflar os sentimentos. Mas meu coração insistia em ultrapassar esse limite. A vida dele também era assim. Ele dizia que se acostumara a ficar sozinho, mas parecia que, a cada momento de solidão, ele se lembrava de mim. Eu lia esse sentimento, e mesmo sentindo que ele gostava de mim, não podia forçá-lo a fazer uma escolha. Um dia, estávamos sentados em um banco no jardim botânico. O sol do entardecer tingia a grama suavemente, e o vento passava, roçando entre as árvores. Ele olhou para o céu por um momento e depois virou a cabeça para mim. Estou curioso sobre o que você sente. Aquela única frase fez meu coração disparar.
O sentimento que podia ser entendido sem palavras agora precisava ser confirmado através da boca um do outro. Hesitei por um momento. Se eu falasse, tudo se tornaria claro, mas ao mesmo tempo senti a responsabilidade e as consequências que aquelas palavras trariam. Se eu não falasse, estaria segura, mas meu coração continuaria a bater inquieto. Eu também tenho pensado muito. Foram poucas palavras, mas suficientes para conter todo o meu coração. Ele sorriu e assentiu com a cabeça, e no seu olhar eu li a sinceridade. Mas o mundo nem sempre está do nosso lado. A diferença de idade, o julgamento social, as expectativas e avaliações das pessoas ao nosso redor. Tudo isso tornava o conflito em meu coração ainda mais complexo. Naquele momento, eu estava me testando entre o amor e a responsabilidade. Ele estendeu a mão. Desta vez, ele segurou minha mão levemente. No momento do toque, meu coração pareceu parar. Mas naquele toque não havia coerção. Apenas o suficiente para confirmar a presença um do outro. Será que estou te sobrecarregando? Ele perguntou com cautela. Naquela pergunta, havia sua própria preocupação e também consideração por mim. Segurei sua mão um pouco mais forte e respondi: não. Pelo contrário, me sinto em paz. Naquele momento, confirmamos os sentimentos um do outro. Não foi uma confissão de amor com palavras, mas o sentimento que sentíamos era claro, e decidimos aceitar esse sentimento. Mas a escolha não era simples. Ainda tínhamos que enfrentar o julgamento social e os problemas práticos. Ele, como um homem mais velho, eu, como uma mulher mais jovem, precisávamos encontrar um equilíbrio entre nós. Naquele momento, olhei para mim mesma. O que eu quero? Se eu começar este amor, o que terei que suportar? As perguntas se sucediam, e meu coração se abalava cada vez mais profundamente. Ele olhou para mim e disse em voz baixa: podemos ficar juntos? Devagar, cuidando um do outro. Aquela frase não era um simples pedido para ficarmos juntos, mas parecia uma promessa de avançar, respeitando os sentimentos um do outro. Pensei por um momento e, com um sorriso cauteloso, assenti com a cabeça. Sim. Devagar. Juntos. Naquele momento, nossa relação entrou em uma nova fase. Confirmamos nossos sentimentos não com palavras, mas com ações, com o olhar e com o toque das mãos, e nos preparamos para seguir em frente. Depois daquele dia, eu percebi. O amor não é feito apenas de sentimentos. É algo que só pode começar quando se considera junto à responsabilidade, a consideração e as preocupações práticas. O tempo com ele se tornou cada vez mais especial. O momento em que andávamos de mãos dadas em silêncio, o breve olhar que trocávamos, um pequeno sorriso, e tudo isso enchia meu coração. E eu soube. Amar não é simplesmente dar o coração, mas a coragem de avançar junto, respeitando o coração e a vida do outro. Naquela noite, no caminho de volta para casa, prometi a mim mesma em meu coração. Mesmo com o julgamento social e as preocupações práticas, eu cultivaria este amor devagar, sem pressa, respeitando um ao outro. O sentimento profundo, embora silencioso, criado pelo reencontro do primeiro amor no crepúsculo da vida, já não podia mais ser escondido. E agora, havíamos confirmado os sentimentos um do outro e estávamos prontos para seguir em frente.